Mateus 25, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Um texto já bem conhecido nosso, mas é interessante que Jesus, quando ele está falando sobre os finais dos tempos, no capítulo de número 24 e o 25, são capítulos conhecidos como apocalípticos, né? E aí ele dá uma parada no meio do contexto e ele conta uma história. E é essa história que eu quero ler com você, que diz o seguinte, Mateus, capítulo de número 25, versículos de 1 a 13, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Você pode dizer amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Existem algumas interpretações adotadas acerca desta parábola. E há algumas verdades que não podem ser negadas. A primeira verdade é: todas eram virgens. Historicamente, sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes como as loucas eram virgens. Isso não significa que alguns se perderão na sua caminhada. Eu acredito que aqueles que nós consideramos ou considerarmos que perderam a sua salvação, é porque, na verdade, nunca as tiveram. Depois a gente entra, isso é meio complexo, mas aí depois a gente pode entrar num assunto mais detalhado a respeito desta situação. Mas é interessante que a parábola, ela começa com 5 prudentes e 5 loucas. Ela começa e ela termina com as 5 prudentes e as 5 loucas. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente nós podemos perceber, então, que a religiosidade não
pode salvar ninguém. Eu vou repetir. Se dentro desse histórico nós percebemos a respeito da religiosidade, entendemos claramente que a religiosidade não pode salvar ninguém. Entenda, não basta estar entre as virgens, precisa ter azeite, precisa ter óleo. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas estava faltando azeite. Esse é o primeiro ponto que nós entendemos, é a primeira verdade que nós podemos tirar deste contexto. A segunda verdade que nós podemos tirar é: as aparências enganam. Você já ouviu esse ditado por aí, né? Quem vê cara não vê? Isso, coração. Eu sei que você repetiu aí na sua casa. As 10 eram virgens, todas elas possuíam lâmpadas. Mas é interessante que no versículo 8 diz que elas saíram ao encontro do esposo com as suas lâmpadas acesas. Nesse momento, talvez fosse praticamente impossível separarmos umas das outras. Quem tinha azeite e quem não tinha. Aparentemente eram idênticas. Realmente é muito difícil conseguir separar crentes nominais de crentes verdadeiros. Você vem para a igreja e aí você olha assim, todo mundo com cara de santo. Sim ou não? A gente vê todo mundo com aquela carinha assim, fala, aquele irmão ali é crente mesmo. Ele ora, ele jejum, ele busca a Deus, ele fala com Deus. Cantam os mesmos louvores, ora, levanta as mãos, profetiza. A Bíblia diz que Jesus falando, né, que lá no capítulo 7 de Mateus, que alguns vão chegar diante dele e ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eles vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós curamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos milagres. Mas Jesus não se engana. Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece e Ele sabe quem somos, na verdade. Então, a segunda verdade que nós entendemos é: as aparências, elas se enganam. A terceira verdade que eu posso tirar desse texto é: as lâmpadas se apagaram. Se por um lado, inicialmente é muito difícil percebermos quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível. Vou repetir, preste atenção. Se por um lado, inicialmente é muito difícil nós percebermos quem são os imprudentes e quem são os insensatos, vai chegar um momento que essa diferença ela vai se tornar duramente visível. Ao apagar das luzes, se revela, ao apagar das lâmpadas, se revela o cristão nominal com a sua fé histórica. Preste atenção, o cristão nominal com a sua fé histórica não se conseguirá manter a sua lâmpada acesa quando o noivo vier. Sua hipocrisia, a sua religiosidade, a sua aparência pode até iluminar o caminho por um tempo, por um momento, de tal maneira que há quem o siga. Veja que quando nós olhamos para a lua,
Durante a noite nós ficamos admirados com a sua luz, com a sua beleza. Mas logo pela manhã, quando o sol brilha, todo aquele encanto da lua dá lugar à luz do sol. E é interessante que Jesus, o próprio Deus, ele se apresenta como a estrela da manhã, como o sol da justiça. Então entenda que em meio à nossa caminhada cristã, nós devemos ter cuidado para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Não basta ter uma fé histórica. O que é a fé histórica? É aquela ideia, meu pai nasceu assim, eu aprendi assim, e assim eu vou viver. Meu avô, meu pai, eu. Quantas vezes a gente usa isso como uma justificativa para as nossas atitudes? Uma outra verdade que nós aprendemos dentro deste texto é: o azeite é pessoal. O azeite é pessoal. Alguns estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Alguns acreditam que seja a graça de Deus, outros acreditam que seja a presença do Espírito Santo. Mas entenda que ambos são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Não tem como alguém que é alcançado por Deus, alcançado pela graça de Deus, continuar com as mesmas práticas, na mesma vida de pecado, na mesma vida que não identifica-o como servo de Deus. Quando somos alcançados por esta graça, quando somos alcançados por esse azeite, ele manifesta em nossas vidas de forma sobrenatural, ao ponto de testificarmos do amor e da grandeza de Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso ser, com a nossa vida. E entenda uma coisa nesta noite, eu preciso falar bem ao teu coração. Esse azeite não pode ser dividido. Se tiver alguém do seu lado, diga para ele: olha, não tem como dividir o meu azeite com você. É indivisível, é pessoal. É como a digital, é como a íris do olho. É único, é para você. Eu escrevi que esse azeite é suficiente apenas para os prudentes. Talvez não seria essa a mensagem que você quisesse escutar nesta noite. Eu até tinha preparado uma outra mensagem durante a semana, mas eu venho pensando sobre isso, né, e essa palavra veio confirmando hoje pela manhã, ouvindo as ministrações. Eu falei: glória a Deus, é isso mesmo. O azeite, ele não pode ser dividido, ele é pessoal, ele é apenas para os prudentes. Uma outra verdade que nós aprendemos dentro deste contexto, dentro dessa história que Jesus conta: o azeite não pode ser obtido por esforço humano. O azeite não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente.
Quando perceberam que o noivo tardou a vir, então desesperadamente tentaram negociar com o azeite das que estavam juntas. Não teve sucesso. Foi atrás de comprar, também não encontrou. Aliás, quando encontraram, não resolveu para mais nada. Veja que a parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo e sendo por ele rejeitada. Pode ser que elas quiseram demonstrar o seu esforço para estarem ali. Pode ser que elas quiseram mostrar para o noivo: olha, nós buscamos, nós corremos atrás. Você sabe que muitas vezes nós queremos conquistar aquilo que Deus tem para nós pelos nossos méritos, pela minha capacidade. O seu mérito, a sua capacidade não move o coração de Deus. Aliás, se formos pelos nossos méritos, a Bíblia diz que nós estaremos condenados à morte eternamente. Se for pela nossa justiça, pela nossa capacidade, o profeta Isaías, do qual o David falou hoje pela manhã, ele diz que a nossa justiça perante a justiça de Deus, ela é como um trapo de imundície. Você tem noção disso? Que mérito eu tenho em conquistar algo de Deus? Que mérito eu tenho para que eu possa ganhar ou receber algo de Deus? Tudo que recebemos é pelo seu amor, é pela sua graça, e é por isso que eu amo Romanos capítulo 5 e o versículo de número 8, que diz o seguinte: Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele se importou conosco, ou seja, Ele olhou para mim e para você e Ele viu que nós não conseguiríamos vencer pelas nossas capacidades. Não adianta você lutar com seus esforços, não adianta você lutar com o seu desejo de vencer. É bom, mas não vai conquistar. É a graça de Deus sobre a sua vida, é o amor de Deus sobre a sua vida. Eu fico imaginando elas conversando entre elas: vamos correr para buscar o azeite, vamos atrás para termos azeite na nossa mão. Entenda uma coisa, uma grande verdade que nós podemos ter nesses dias: Jesus está voltando. E você sabe que esta é uma grande preocupação da humanidade nesses dias. É o fim do mundo? Eu creio que todos nós já ouvimos essa pergunta, e esses dias até participei de uma live sobre esse tema. É o fim do mundo ou não é? São sinais. O que está acontecendo? Eu posso te afirmar uma coisa, sem medo de errar: Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo em nossos dias, em nossas vidas, há uma grande preocupação, há um grande questionamento: o que está acontecendo? Por que tudo isso? O que eu posso te afirmar é: Jesus está voltando. Essa é a certeza que nós temos. E eu não vou conquistar em Deus pela minha capacidade.
nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, olha, não são pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo de número 8 diz que não são pelas obras, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Uma outra verdade que nós aprendemos neste contexto, precisamos ter prudência e vigilância. Eu já ouvi alguns mensageiros dizerem que as virgens loucas dormiram. Mas o texto em que nós lemos diz que as prudentes, elas dormiram também. Nós lemos lá. Elas estavam dormindo, elas escutaram, lá vem o noivo, elas despertaram do sono. A diferença não é o sono. A diferença foi porque elas foram prudentes e manterem azeite em suas lamparinas. Elas foram prudentes em terem o azeite reservado para o momento em que precisasse. As loucas não foram prudentes, elas não vigiaram, ou faltou vigilância em sua vida, mas as virgens prudentes, elas guardaram o azeite para poder esperar a volta do noivo. A principal lição que nós tiramos dessa parábola é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Tenho certeza que todos nós já esperamos algo. E é difícil esperar. Eu não sei se tem alguém que gosta de esperar. Mas é terrível quando você tem um horário marcado e é esposa, né? Porque geralmente são as mulheres que atrasam. Eu sei que há controvérsias, mas eu estou com o microfone, então, né, é meu direito. Geralmente é a Alessandra, é a minha esposa, né? Geralmente são as mulheres que atrasam. E você fica esperando. É terrível você esperar, aguardar. Todos nós já sofremos em fila de banco, esperando o momento de ser atendido. Todos nós já sofremos em fila de hospitais, e principalmente quando o problema é com o nosso filho, com um ente querido, com alguém que está próximo de nós. A gente fica agoniado porque parece que está todo mundo passando à nossa frente e você não é atendido. Mas a vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. A demora da volta de Cristo, preste atenção nisso, separa os prudentes dos loucos, dos sábios dos tolos. Nós precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Sabe aquela história de nadou e morreu na praia? É isso aí. Se nós formos zelosos somente por um tempo, somente por um momento, Jesus volta e nos pega despercebidos. Precisamos estar prontos. E isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é estar pronto
para a volta de Cristo a qualquer momento. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, o vigiar é estar pronto, preparado para a volta de Cristo a qualquer momento. Em todo o tempo. Parece a mesma coisa, mas não é. Essa parábola nos ensina esta diferença. As virgens loucas esperavam um noivo a qualquer momento. Mas as prudentes, elas estavam prontas em todo o tempo. Em todo momento elas estavam prontas, elas estavam preparadas. E eu concluo nesta noite, nada melhor do que com as palavras de Jesus. No texto em que nós lemos, no capítulo 25 de Mateus e o versículo de número 13. Se você quiser me acompanhar. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Eu quero com essa palavra somente trazer um encorajamento a mim e a você que nos ouve, a todos nós. O questionamento em que temos ouvido constantemente é o fim do mundo? Tudo vai se acabar por agora? A Bíblia diz que os sinais são claros. Haverá peste, haverá terremotos, haverá briga de pais contra filhos, haverá briga de filhos contra pais, haverá nações brigando contra as nações. A Bíblia é clara quanto aos sinais, mas ela é clara também quanto à minha e à sua atitude. Esteja preparado. A minha pergunta para a sua reflexão, para a nossa reflexão é: estamos preparados? Será que nós podemos orar nesta noite e falar: Senhor, vem? Ou será que nós estamos dizendo: Senhor, espera? Será que nós podemos orar com os nossos lábios, com sinceridade no nosso coração perante Deus e dizer: eu estou pronto? Ou será que nós estamos suplicando a Deus? Fala: Senhor, eu preciso encher a minha lâmpada. Então não vem agora não, espera mais um momento. O meu conselho para você nesta noite, e a minha oração para todos nós, é que esse é o tempo de nós nos prepararmos. Esse é o tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Que a qualquer momento o noivo virá. A qualquer momento o noivo virá. E se eu e você não estivermos vigilantes, lamento, vamos ficar de fora. Vamos orar ao Senhor. Diga: eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor, e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Coloque a sua mão sobre o seu coração, aonde você estiver. Talvez o seu desejo nesta hora é de se dobrar perante o Senhor. Talvez você está me ouvindo nesta hora e você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Ele conhece o seu coração. Ele sabe daquilo que está passando diante da sua alma. Ele sabe as aflições que você tem enfrentado. Se você quiser renovar a sua aliança com o Senhor, dobre o seu joelho aonde você estiver. Eu vou dobrar os meus aqui porque eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero ter a minha aliança renovada com o Senhor nesta noite. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ser encontrado entre as virgens loucas. Eu não quero ser encontrado entre as virgens que não guardaram o azeite, que não foram prudentes. Fale com Deus, confesse a Ele os seus pecados, pede perdão. É você e Ele, é na sua casa, Ele está aí, Ele está presente, te ouvindo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Pai, diante da Tua presença. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai. E nós nos rendemos, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Com nosso coração quebrantado, com nosso coração, meu Deus, com sinceridade em nossa alma, rogamos a Ti, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos encontrados entre os vencedores, nos ajuda, Senhor, a termos o nosso azeite, Senhor, em nossas lâmpadas. Pai, em nome de Jesus, sopra, Senhor, neste lugar, sopra, meu Deus, sobre esta casa, Pai, nesta hora, e traz, meu Deus, uma nova esperança, traz, meu Deus, uma nova expectativa, Senhor, da Tua volta. Restaura, Senhor, a alegria da salvação. Restaura, Senhor, a alegria, Senhor, da salvação neste coração, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, nós dependemos, Pai, do Teu amor, nós dependemos da Tua graça, Senhor. Nada somos sem o Senhor, nada somos sem a Tua presença. Por isso nós te rogamos, Senhor, nesta hora, visita, Pai, este coração aflito, visita, Pai, este coração, meu Deus, que está, meu Pai, angustiado, meu Deus, por situações diversas, e traz, meu Deus, a Tua paz, traz a alegria, Senhor, de volta. Pai, eu oro nesta hora, meu Deus, com este Teu filho, a Tua filha, meu Deus, que está reconciliando com o Senhor, que está tomando, meu Deus, a atitude, Deus, de buscar a Tua presença, buscar a Tua face. Pai, nós ministramos sobre a Tua igreja, nós ministramos, meu Deus, sobre o Teu povo, Pai, e declaramos, meu Deus, a Tua bênção, declaramos, meu Deus, a Tua vitória, meu Deus, para louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Oh, adore ao Senhor. Mais que uma voz, mais que um amor.
ti, em meu ser. Diga, tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Se você renovou a sua aliança com o Senhor, mande para nós uma mensagem. É muito importante isso para a gente. Nós queremos saber aqueles que tomaram a decisão de entregar a sua vida ao Senhor, e saiba que nós estamos orando por você.